Olá, gente bonita do Elas Perguntam ponto podcast. Mais uma vez aqui com vocês, agradecendo a sua presença, agradecendo aí a todos aqueles que vêm participando com a gente, interagindo no nosso programa. Hoje nós estamos aqui no 14º podcast. E a conversa vai ser maravilhosa, bastante interessante e complexa. Compondo a mesa, eu tenho aqui a Mariana de Oliveira, que é empreendedora de modas. Mais uma vez aqui comigo, Mariana. Olá, gente. Mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui. Hoje, mais do que nunca, nós vamos adquirir muitas informações especiais, importantíssimas, muitas dúvidas e esclarecimentos que acredito que seja de muitas pessoas e a gente nem saiba. Às vezes somos nós, né? Exatamente. Que passamos por situações assim, ou que somos nós mesmos e nós ainda não temos esse reconhecimento. Isso aí. E o nosso convidado especial da nossa mesa, do nosso assunto, que hoje será o transtorno de personalidade narcisista, muito comentado hoje, principalmente pelas mulheres, né? Não é um transtorno só das mulheres. O doutor vai falar sobre isso, que é o doutor Jorge Moraes, que está aqui com a gente. Um prazer tê-lo aqui. É um prazer poder sentar aqui, estar com vocês e poder trazer um esclarecimento sobre esse tema tão polêmico. Polêmico, complexo e muito importante, né? Muito importante. Então, vamos começar? Doutor, explica pra gente, por favor, o que é um narcisismo? O narcisismo, na visão do senso comum, ele tem um sentido bem simples, como que aquela pessoa egocêntrica, aquela pessoa voltada todo para si. Mas já no estudo e para a psicanálise, vamos muito mais a fundo. Então, vamos lá. É uma pessoa que ela está voltada para si e ela tem, para ela, a sensação de que tudo deve ser voltado para ela. Ela tem a sensação de que ela é maior do que todos e tudo tem que ser ali para ela. Um grande ponto é uma pessoa invejosa. E é aquela inveja ruim, aquela inveja que ela não somente quer o que é dos outros, mas ela não aceita que o outro tenha. Muitas das vezes aquilo que ela não tem ou aquilo que ela acha que seja menor do que o outro. Ela tem sempre que estar se sentindo maior. Maior. Ela não admite estar no mesmo nível ou que o outro esteja maior. Ela tem que estar no centro. Ela é o centro do universo. Então, não é um narcisismo ou o egoísmo. É os dois, né? O egocentrismo. Não é um ou outro. É os dois, né? Um compõe o outro, né? Mas é onde que eles transformam. Ele é um transtorno, por quê? Porque ele acaba trazendo um mal. Ele é um transtorno que ele não consegue viver numa sociedade, porque ele tem algo que ele acaba incomodando. É como se fosse arranhando, né? Uhum. Minando a energia do outro. Exatamente. Minando. Porque a gente, uma maneira de exemplificar é, por exemplo, numa festa, né? Ali o aniversariante recebe os presentes, toda a energia ou todas as pessoas são voltadas para o aniversariante. E ele vê que ele não está sendo ali, da mesma maneira, exaltado. E a gente vê muitos casos de pessoas que, às vezes, passam mal, que, às vezes, vai no banheiro, não consegue ficar. Eu estou lá fora. Às vezes, já é um traço. Ela já sai dali porque ela está se sentindo incomodada porque as atenções não estão sendo para ela. Estão sendo voltadas para o outro. E como é que começou a se desenvolver essa teoria? O narcisismo. Quem começou com isso? Como é que surgiu esses estudos? Esses estudos surgiram muito lá atrás. A gente vê casos aqui, se me permite até aqui o livro, porque Freud ele começa a trazer essa teoria devido a várias coisas que haviam acontecendo. Ou seja, em 1899, Paul Naik, ele já falava, ele vem trazendo isso, mas de uma maneira diferenciada. Vou tentar explicar aqui, ser mais... eles traziam para o lado... Bom, vamos lá. Freud, ele tem essa visão e ele procura levar para o lado científico de uma maneira mais
uma coisa mais assim de psicopatia, uma coisa mais voltada para a saúde humana, um transtorno de saúde, ao invés de ser um comportamento. Muitas pessoas tratam o narcisismo como um comportamento que diversas outras têm. Todos nós temos um pouco dos traços narcisistas, né? O narcisismo está dentro de nós. Está dentro de nós, mas algumas pessoas aquilo cresce, aquilo, como o senhor falou, atrapalha e aí deixa de ser um comportamento para ser uma psicopatia, como a gente vê muito aí. É mais ou menos isso? Sim. Como começam esses transtornos, doutor? Quando a gente pode diagnosticar... o senhor explicou um pouquinho agora, né? Mas assim, mais específico, como que a gente diagnostica traços de narcisismo? Quando começam esses transtornos e como eles são? Bom, esse transtorno, ele deve ser identificado por um profissional, porque muitas das vezes a gente acaba confundindo ou acaba tendo uma visão assim errônea. Por exemplo, muitas das vezes pode ser uma mania, um jeito, pode ser algo que a gente julgue ser e realmente não é. Entendi. Né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa é egoísta, aí a gente fala, você é narcisista, e às vezes é somente um traço daquela pessoa. Mas a pergunta foi como começou. Então, isso. Freud, Desculpa, nós paramos. Não. Passamos, aceleramos. Freud, então, ele se aproveita do mito de Narciso para poder, assim, explicar. Né? Eu fico pensando, e assim, a minha área é pedagogia, já imaginou como ensinar matemática para uma criança que às vezes não sabe nem ler e como ensinar matemática? Então, Freud se aproveita desse mito de Narciso, que já vinha tendo sido, teoricamente, já estudado, e Freud ali ele dá um outro conceito para o mito de Narciso. Então, o mito de Narciso ele fala sobre um jovem que já sofre uma maldição, que ele não poderia olhar para a própria imagem, você vê a própria imagem, e aí ele, muito bonito, ele cresce, e aí aparece a personagem Eco, né? Porque Zeus, na mitologia grega, Zeus ele saía de lá e vinha ter encontros com as ninfas, e era preocupada com isso, coloca Eco para vigiar. Zeus, espertamente, ele, passando ali por aquele jardim, sabia da beleza, né? Já conhecia, e ele imagina que Eco, então, vai se encantar com a beleza de Narciso. E é exatamente isso que acontece. Enquanto Eco se deslumbra com a beleza de Narciso, então Zeus se aproveita para dar a sua fugida e sai ali da área da cobertura. Porque Hera tinha colocado Eco para vigiar e saber das fugidas de Zeus. E quando Hera, então, vem, se aproxima de Eco e pergunta, cadê Zeus? Porque Zeus se aproveita, enquanto Eco está ali deslumbrada com a beleza de Narciso, ele sai e vai fazer o que deveria ser feito lá para ele. E aí Hera vem e pergunta, cadê Zeus? E ali Eco fica sem saber o que falar. E ali ela lança uma maldição sobre Eco, e Eco passa e fala então para ela, você a partir de agora, você vai repetir tudo que falarem para você. Sempre a última palavra. E sai, e Eco fica sem entender aquela maldição. Até que ela volta a procurar o seu amado, né? Aquela pessoa pela qual ela se apaixona, e ela vai e Narciso pergunta, quem está aí? E ela fala, e aí, quem é você? Você. Vamos conversar. E não havia ali um diálogo, não havia uma interação. Então, Eco foge, vai para uma caverna e se esconde, porque ela não conseguia dar continuidade àquela conversa. E Narciso vai atrás dela. E quando chega lá, ela se esconde atrás de um espelho de água, onde que é formada uma poça, e Narciso tenta interagir, não consegue, ele para ali, quando ele se deslumbra com a imagem que ele vê ali, quando ele olha para aquele poço de água ali, aquela poça de água, né? E ali, aquele lago, e aí ele vê a imagem, mas é uma imagem de quem? De um outro.
Essa parte é muito interessante, porque Lacan fala muito bem sobre o estádio do espelho. Então, é quando Narciso, ele olha ali, ele não se vê, mas ele vê um outro. Ele vê um outro. É muito interessante. Esse mito, ele tem várias versões. Várias versões, já ouvi também. E esse outro aí é aquele outro, tem até uma música do Caetano Veloso que fala assim, é porque Narciso não acha feio. Acha feio. Só acha feio que não é espelho, né? Porque ele está sempre se olhando, sempre se achando bonito, é o maior de todos. Tem várias versões, sim. Eu já ouvi uma também, que quando ele fica se admirando no lago, e aí ele desequilibra e cai nesse lago por conta da sua vaidade. Tem várias versões. Mas é bastante interessante, né? O assunto é bem mais complexo. Como o doutor falou, começa lá com Freud, um dos grandes pensadores, filósofos, e depois cai na mitologia, e depois cai na boca do povo, e ninguém sabe o que é, né? Cada um fala uma coisa, e a gente precisa desse momento para poder esclarecer melhor. E entender também como dar o início, como começa, para que a gente possa ter um entendimento de que realmente seja esse transtorno. Existem, o senhor falou de uma característica, da inveja. Tem mais outras características que o senhor pode pontuar, além da inveja? Falta de empatia. Falta de empatia, isso. Esse eu acho que é um dos principais, porque ele não consegue se colocar no lugar do outro. E a gente pode um pouco entender essa parte quando Lacan fala sobre o espelho, sobre a criança, né? A criança, quando nasce, ela é completamente dependente da mãe. E é muito interessante, porque para essa criança, o leite sai da boca dela. É muito interessante. E conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai vendo que aquele leite não é mais da boca dela, sai de um peito. Porém, ela ainda acha que aquele peito está ligado a ela. E por que ela acha que esse leite sai da boca dela? Porque ela não tem a noção quando ela mama, dorme, acorda, mama, chora, né? Então, para poder conseguir explicar, né? E com o tempo vai passando, ela vai sentindo falta e ela chora, ela pede pelo leite, mas ela percebe que o leite sai do peito e ela precisa daquele peito. Então, para ela, aquele peito faz parte dela. Até o momento que ela essa formação do eu, e onde que ela vai entendendo, e ali vem o ideal do eu, e depois vem o eu ideal, que Lacan explica muito bem nessa parte do estádio do espelho, que é quando se coloca um espelho antes dos 6 meses na frente de uma criança, ela não tem noção nem, ela ignora. E a criança com os 6 meses, quando ela olha para aquele espelho, ela percebe que tem alguém ali, mas ela vê como outro. Então, assim como o Narciso, que não tinha... o mito fala, é por isso que tem várias versões, mas Narciso ainda não tinha visto alguém como ele. E Narciso, a gente pode falar assim, um corpo despedaçado. Por que despedaçado? Porque Narciso, ele ouve o que falam dele, né? E quando ele fala, ele só recebe aquela última palavra, ou seja, ele está despedaçado. E essa criança, quando olha para o espelho, ela percebe que ela é um corpo inteiro. É muito interessante. E ela se olha, porém, ela vê ali como uma outra pessoa. Né? É muito interessante também os animais, né? Quando se coloca um espelho na frente ali do peixinho, ele tenta bicar, né? Ele vai ali, no cachorro, ele às vezes quer brigar, que ele pensa que é um outro. Então, essa criança, quando ela olha o espelho, ela não vê o eu, ela vê o outro. E ali ela tenta interagir, né? Ela olha e às vezes ela quer botar a mão, ela quer falar, ela quer brincar. Conforme o tempo vai passando, ela vai percebendo que ela olha para o espelho e ela vê que a mãe está ali e está no espelho. Ela vê que aquele móvel, aquele sofá que está ali também está no espelho. E aí ela tem um insight. Aquele ali sou eu. Então, ela deixa de ver o eu como o outro. E é muito interessante que na fase infantil a gente vê as crianças quando elas... Muitas das vezes elas falam assim, né?
fulano me bateu, quando na verdade foi ela que bateu. E às vezes alguns pais, não é mentira, é que é uma confusão ainda nessa cabecinha, ainda em formação. E aí, como a gente estava falando aqui, né, esses traços, aí tem a inveja, aí tem essa falta de empatia, porque o outro, ele não consegue se colocar no lugar daquela pessoa que está sofrendo, a não ser que aquilo traga algum proveito para ele. Se aquilo trouxer algum proveito para ele, ele vai lá e faz o que ele tem que fazer. Fora isso, ele não está lá. Então, tem a falta de empatia, tem a inveja, tem o egoísmo. A manipulação, a né? manipulação, Vitimização. isso. Porque ele depende do outro. Para que eu possa me engrandecer, eu preciso pisar no outro, né? Ou acusar o outro para que as atenções se voltem para mim de uma maneira positiva, ou para que venha a ser favorável para aquilo que eu quero alcançar. É um grande problema conviver com essa pessoa, porque ele depende de uma presa, né? Sim. Que fica ali... De várias, né? Porque, segundo algumas leituras, o narcisista ou a narcisista, né? Porque não tem só narcisista homem, mulher, tem o pai, tem a mãe, Isso. que podem desenvolver esses transtornos. Filhos, né? Eles, no caso de companheiros, eles precisam de mais de um. Então, não sei se eu estiver errado, o senhor me corrige. Uma dessas características, tanto do homem quanto da mulher narcisista, é que eles precisam desses suprimentos. Ele tem uma pessoa aqui, ele tem uma outra ali, ele tem sempre alguém esperando por ele. Se essa aqui não der certo, ele tem aquela justamente por isso, porque ele precisa dessa atenção, desse suprimento. Quando alguém aqui já se sente incomodado com ele, ele vai buscar nessa aqui. Ou ela vai buscar naquilo ali. Que chamamos de objetos. Porque ele e para a visão dele é o objeto, o dela. Nós chamamos de objeto, porque ele tem a realização do prazer, ele precisa de realizar o prazer. E qual é o prazer? Como nós vimos no mito, né? Quando o Narciso ele se coloca ali, que ele se abaixa ali, ele começa a ver, ele tenta interagir. E aí o que acontece? Todos os movimentos que ele faz são exatamente aquele refletido pela imagem. É como se ele chamasse e ele não tem a resposta. E aí ele olha para aquela imagem ali e ele vê que está fazendo a mesma atitude que ele, a mesma ação. Então ele vai e ele acaba, né, como o final da história, ele mergulha. E algumas histórias também contam que ele definha ali. Então vamos lá, a realização desse prazer. Eu preciso de instrumentos para que eu possa realizar. Então, essa energia é toda voltada para o objeto. E é muito interessante porque a energia vai para o objeto e volta para ele. Só que quando volta para ele, nós chamamos que ela volta energizada. Então, é como se fosse um alimento para ele. É como se fosse um ele se alimenta, mas elimina a energia do outro. É como se ele tirasse o alimento daqui e levasse para ele. Né? Porque à medida que ele começa a querer mais do outro... a querer mais essa atenção, essa doação de tempo, essa bajulação, porque ele precisa desse... Porque dentro dele já tem algo e para satisfazer aquele desejo, ele precisa do outro, né? Então, como eu citei no exemplo aqui, para que eu possa ser engrandecido, eu preciso ter um destaque. Então, eu vou apontar aquela pessoa e já tive casos assim de eu poder observar e ver que uma pessoa foi chamada para uma mesa, né, para discursar e que ele foi deixado de lado, aquela pessoa foi deixada de lado. Então, o que ele fez? A partir dali, o que eu posso fazer para que não volte... Né? Aquele que foi ali chamado para discursar, para falar, que ele não volte mais. Então, eu vou dispor todas as minhas energias, a minha libido vai estar para aquele objeto. Eu vou tentar acabar com ele, né? Lacan tem uma fala muito interessante que ele diz que se não for igual a mim, ou não for de acordo com aquilo que eu quero, ou se não for útil para mim, eu te destruo. E exatamente isso que passa na cabeça desse narcisista, né? Nossa, então se assim... não for aquilo que eu quero, se não for, então eu destruo. Então vamos lá. Na certeza de que ele quer destruir alguém, o que mais desagrada a ele?
Agora vamos inverter. ser confrontado. Ser confrontado. Eles não gostam de ser confrontados. E ele também é um ponto fraco dele. Mas o que acontece? Ele tem uma distorção cognitiva. Porque ele não quer ser corrigido. Então, quando você vai confrontar, você tem um grande problema. Outra coisa é que ele tem subterfúgio para se sair. Ele sempre consegue se sair. Né? Porém, quando ele é confrontado e que você consegue e você se mantém, porque o que ele quer? Ele quer acabar com a sua autoestima. Ele quer te colocar para baixo. Você é um jacaré, uma E jacaré. automaticamente as pessoas adoecem, né, doutor? Adoecem à volta do narcisista, né? E não consegue diagnosticar isso em si. O que a pessoa ainda está fazendo. Aí, no caso, ela precisa buscar ajuda de profissionais, como o senhor disse, né? Sim, porque esse narcisista, ele é uma pessoa doente. Ele é uma vítima. Mas é uma vítima que faz vítimas. E essas pessoas que estão ali ao contorno, essas pessoas que estão ali convivendo, elas precisam de ajuda. Principalmente, vamos imaginar aqui o cônjuge, né? Já pensou? Uma mulher e tem muitas pessoas que começam a sentir coisas diferentes, ansiedade, insônia, tremedeiras, suor, e acha que deve ser minha pressão, deve ser minha má alimentação, deve ser hormônios, e às vezes não é. É simplesmente a convivência com uma pessoa que está ali doente e que ambas ainda não entenderam isso. Reações psicossomáticas que psicossomáticas. Que já vem ali devido àquele relacionamento, porque você já imaginou pessoas que convivem com um narcisista há 20 anos, né? Ali, e que ela já se acostumou a conviver com esse desprazer, né? Aí é onde que a gente pode falar que algumas pessoas elas começam já a ter prazer com o desprazer. Né? E começa, assim, mais uma dependência emocional também, né? Sim. É uma dependência emocional. Para você que está em casa aí, não deixe que o comportamento do outro faça você questionar os seus valores. Não dê o poder a ninguém de adoecer a sua vida. Você é prioridade. Lembre-se daquela historinha da máscara do avião, né? Quando o avião estiver caindo, o que tem que fazer? Qual é o protocolo? A minha primeiro, porque assim eu consigo ajudar os outros à minha volta. Então, você tem que estar observando esse tipo de comportamento, esse tipo de convivência e começar a avaliar se isso está te fazendo bem ou não. Exato. Isso tem algo relacionado com fator genérico, doutor? Isso, assim, Genético, desculpa. Genético, né? Porque o senhor estava explicando em relação às vezes, os pais acabam lançando isso sobre os filhos, né? E tratando de uma forma mais narcisista. E aí a criança ali acaba crescendo de uma forma mais ou menos da forma deles. Mas isso é mais de comportamental ou tem a ver com fatores genéticos? Bom, alguns teóricos dizem que quando essa criança vem, é como se fosse uma caixa vazia. E ali, conforme ela vai crescendo, conforme ela vai se desenvolvendo, vai se colocando coisas dentro daquela caixa. O ambiente é muito importante, né? O ambiente é muito importante. E a gente também não pode esquecer que uma criança ela não só aprende, ela absorve. Então, muitas das vezes... E reproduz. Sim, e reproduz. Muitas das vezes... um lar, uma convivência, às vezes, perturbada, doentia, faz com que esse serzinho que está começando ali, ele venha desenvolver características, né? Ele venha desenvolver o fruto daquilo ali que ele convive, né? Do que ele passa ali, ele passa a espelhar exatamente aquilo. Então, muitas das vezes, uma violência doméstica, como que essa criança consegue deduzir, como é que ela... consegue traduzir isso? Como é que ela assimila isso? De qual maneira? Será que essa psique, será que essa mente está preparada para deduzir tudo aquilo? Como é que ela vai ali? Ela vai trazer um entendimento sobre tudo aquilo que ela está vendo. E aí, quando ela não entende, ela reproduz. Porque quando entende, numa idade mais avançada, ela começa a pedir ajuda. Né? Por que eu ajo assim? Por que eu tenho medo? São os chamados gatilhos. Sim. Né? Então, mas tem pessoas que não entendem, não têm essa percepção. E aí ela simplesmente reproduz. Sim, a gente vê aquelas crianças, às vezes, no colégio violentas.
e a gente não entende por quê. Reflexo do que vem em Reflexo. casa. Muitas das vezes também ela quer chamar atenção para ela Uhum. e ela vem de uma maneira completamente desconexa ali, faz determinadas coisas que aquele que não entende eu não aguento mais essa criança, tal, mas não procura ver. Ou seja, muitas das vezes não tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro para conseguir entender. Muitas das vezes mesmo por falta de conhecimento. Sim, sim. E como lidar com essas pessoas narcisistas? Tem gente que está casado com um marido narcisista, uma mulher narcisista. Tem gente que tem uma mãe narcisista, ou um pai, ou um filho. Dicas para lidar com esse tipo de transtorno. Coitado deles. É meio difícil, né? Sim, meio difícil. Mas eu aprendi que há estruturas que muitas das vezes a gente não deve bater de frente com ela, e sim contorná-las. É difícil, mas procurar contornar. Porque você já imaginou, dizem, né, que duro com duro não dá bom muro, né? Você tem que ter muita estabilidade emocional para você conseguir contornar, para você conseguir, como eu falei, confrontar e estar preparado para receber as rebordosas, o que virá após esse confronto. Sim. Então, por isso que eu falo, é melhor muitas das vezes contornar a situação. E, às vezes, será que vale a pena? Uma coisa até um pouco difícil de falar, mas investir numa relação dessa, eu disse para aqueles que estão começando, né? Mas aquela pessoa que já vive e não tem como, né? Viver ali com aquela por várias pessoa. Questões, várias questões. Procurar ajuda, ajuda psicológica, como conviver, como conseguir, para que ela possa ter um equilíbrio para determinada situação. Porque a grande verdade é que o outro, né, esse narcisista, ele não está nem aí para aquele. Né? Ele não tem empatia, ele se coloca no lugar do outro. No caso, né, companheiro ou as pessoas que convivem, né, com aquela pessoa, seja filho, seja irmão, seja amigo, ela também precisa, né, da ajuda. Não só a pessoa que sofre desse comportamento, desse transtorno, mas a pessoa que convive também precisa da ajuda, né, de buscar essa ajuda. Principalmente aquele que convive, porque o narcisista, ele é muito difícil uma ajuda, porque ele não quer ajuda, né? É bom quando a pessoa se apresenta, né, no consultório e chega lá, essa situação, assim, ele vê um erro, ele consegue admitir que é um erro ali, na relação dele com outra pessoa e tal, ele admite e ele procura ajuda. Já o narcisista não, ele acha que nunca está errado, ele não vai querer se rebaixar a tal ponto. Eu já tive a oportunidade de um atendimento e quando a pessoa entrou, ele já foi estipulando, né? Ele já foi tentando me diminuir. Se justificando. Eu já sei tudo. Olha, não vem me perguntar sobre determinado... Eu falei, calma, eu estou aqui mais para ouvir, né? Então, não vou te perguntar, por favor. Então, por favor, me consulta. Então. Deixa que você me consulta. Porque ele já vem, ele se apresenta, ele já vem de tal maneira, já vem armado, né? Sim. Doutor, e sobre as dependências, assim, a pessoa que tem uma dependência, vamos supor, química, né? Ela é dependente de alguma substância, alguma coisa, ela tem todas as características do narcisismo. Isso como que dá para distinguir se isso é sintomas da dependência da pessoa ou se um transtorno ou são os dois juntos, porque eles são bem parecidos, né? A pessoa que tem alguma dependência à bebida, a qualquer outro tipo de droga, ela tem todos esses comportamentos, né? Sim. Então, vamos lá, vamos voltar para a criança, né? Essa criança, ela depende e o que ela quer é a realização dos seus desejos. E ela investe toda a energia naquilo. Então, ela quer mamar, ela quer o aconchego dessa mãe, né? Que está ali. Muitas das vezes ela não quer nem o mamar, mas ela quer sentir o cheiro, a pele, né? É por isso que nós falamos muito o eu-pele, né? Essa libido ali, ela é dispensada toda ali para a realização do seu prazer. Então, vamos lá. Essa pessoa, esse dependente, ele, muitas das vezes, ele é aquela pessoa que não é ouvida, muitas das vezes, né? É aquela pessoa que ela não tem aquele retorno. Então, ela busca ali nas drogas, ela busca
tanto droga lícita quanto ilícita, ela busca ali satisfazer, né? É como se fosse, eu vou conversar, né? O que eu não tenho aqui, né? Como o Narciso não teve, né? Ele não teve aquele retorno, aquela interação. E muitas das vezes não acontece isso num lar. E uma coisa também muito interessante que a gente, às vezes, ouve falar, né? Por que aquela pessoa que bebe, ela vai sempre beber no bar e não bebe em casa, né? É porque para aturar um bêbado, só outro bêbado, né? É onde que muitas das vezes eles param e um entende e tem a paciência de estar ali com o outro. E muitas das vezes, quando essa pessoa, né, que está alcoolizada, né, ele chega em casa, já bebeu, sai daqui, vai para lá, vai para o seu canto. Quando, na verdade, poderia ali acolher. Mas a pessoa tem que ser estruturada. Sim. Então, muitas das vezes é confundida, porque o que essa pessoa quer quando ela vai buscar bebida? Ela quer satisfazer o seu ego. Né? E aí ela busca cada vez mais, porque o prazer ele é insaciável. O prazer ele não tem um fim. Vontade dá e passa. O prazer não. O prazer é vício. Ele é incompleto. Ele nunca se completa. Nunca está bem. Nunca está bom. Completa, não. É verdade. Muito esclarecedor. Doutor, nosso horário está chegando ao fim. Nós vamos para as rapidinhas. Porque esse assunto a gente vai ficar aqui o dia todo, né? É bem... Muitas perguntas que nós temos a fazer, mas o horário não permite. Não permite. Né? E antes da gente passar para as rapidinhas, como o doutor Jorge Moraes falou, tem muitas pessoas que estão em casa e que convivem com outros com esse tipo de transtorno e que por dependência emocional, financeira ou por um amor, né, que existe também, todos nós temos defeitos. Acredita na mudança, né? E aí fica ali insistindo. Né? Então vai um recado aí. Você não precisa querer curar as pessoas tóxicas, porque isso é muito difícil. Você precisa curar em você o que te conecta a elas. Então, muitas das vezes, você também, eu também, você tem uma dependência, tem um problema aqui que faz a gente se conectar e aceitar esse tipo de comportamento. E quando a gente aceita esse tipo de comportamento, a gente está dizendo para a gente mesmo como nós queremos ser tratados. Sim. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Tem um momento que a gente precisa dar um basta, precisa olhar para dentro, precisa procurar um profissional para que a gente se sinta seguro, se sinta mais forte para poder lidar com essas situações. E não é sobre um equilíbrio. Trazer um equilíbrio. Não é sobre desistir das pessoas, né? Porque muitas das vezes, vamos supor, a mãe tem um filho narcisista, a mãe não vai desistir de lutar pelo comportamento do filho, né? Mas é saber o limite, saber dar o limite, saber o limite daquela situação, né? Porque quando é relacionado ao cônjuge ou um amigo ou alguma coisa, aí é mais fácil desconectar. Agora, quando se trata de uma... Porque os narcisistas, na verdade, eles manipulam geralmente as pessoas mais próximas, né? Então, aí já é um caso mais difícil de se contornar. Tem muito assunto, mas vamos para as rapidinhas. Começa eu, começa você. Começo eu. Antes de começar, vamos falar ali, público que está em casa, a gente não combina nada. E ela é uma empreendedora de modas e eu adoro comprar as roupas da Mariana, adoro. Eu acho que linda. Cai muito bem. E a gente não combinou, colocamos a mesma... Verdade. Quase a mesma cor, ainda o coração. Ainda botou um coração ali. Conexão. Conexão. Vamos lá para as rapidinhas? Vamos lá. A psicologia traz... Equilíbrio. Equilíbrio. Traz força. Os problemas são... Os problemas são muitos, os problemas são... Mas deve serem sempre procurar serem resolvidos. E ser feliz? Ser feliz é? Ser feliz é bem estar consigo mesmo, e poder ter equilíbrio, como eu falei, e poder ver a vida de uma maneira especial, poder ver a vida de uma maneira bela, né? Poder admirar as maravilhas que tem no mundo, poder estar ao lado de uma pessoa que você ama, poder amar e saber amar, né? Isso é muito bom. A fé. Deus é tudo. E sem a fé, do que seria o homem, né? A fé em Deus, a fé de uma vida melhor, a fé de uma nova forma de vida e procurar sempre e ter essa vida em Deus. E nas horas vagas, eu? Nas horas vagas, eu leio, eu medito, eu estudo. As horas vagas são importantíssimas. Importante. O amor é... O amor é uma energia que nos move e que nos faz ser cada vez mais... É o altruísmo, né?
O amor é tudo. O amor é que nos deixa embriagado. O amor é quando a gente consegue estar ao lado, né? E poder conviver ao lado daquela pessoa que a gente ama e poder fazer as coisas que a gente também gosta. Uhum. Deixa uma frase final pra gente, doutor. Lá naquela câmera lá. Olha, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar com a certeza de ser um eterno aprendiz. E eu peguei esse gancho na doutora quando ela falou sobre a música de Caetano, né? Caetano, né? Então, é viver, sabe? Não ter a vergonha de ser feliz, porque muitas das vezes a gente, apesar que esse ego, essa formação desse ego, ele depende muito do outro, né? Do que, como que eu vou agradar o outro, né? Então, essa formação do eu, mas a partir do momento que você já passou dali, né? Dessa formatação desse eu, desse ego, viver e não ter a vergonha de ser feliz, porque muitas das vezes as pessoas às vezes são ligadas, mas o que vão falar de mim? Mas como vai ser? Bobagem, né? Esquece isso. Então, se você se sente bem daquela maneira, né? De acordo com o que a sociedade ali vive, né? Então, por que não? Então, sim, ser feliz. Gente, maravilhoso. Nosso horário está extrapolando. Eu quero agradecer você que está em casa. Segue a gente, vai lá no Instagram, elasperguntam.podcast. Segue lá. Lá também tem um link com todas as nossas conversas no YouTube. É sempre às sextas-feiras, às 18 horas. A sua participação é muito importante, a sua opinião, tá? Interaja lá com a gente. Quero agradecer aqui a Mariana, que está sempre aqui com a gente. Doutor Jorge, foi um prazer, tá? A sua presença. Muito esclarecedora, gente. Curta, compartilhem, sigam, acionem o sininho, tá? Não deixe de seguir as nossas redes sociais. Aproveitando aqui, Dia dos Namorados estão chegando, não deixe de visitar a minha loja e comprar o presente para sua amada. @Closet Carioca. Isso. E se você quer também viver muitos anos ao lado do seu esposo, da sua esposa, da sua namorada, procure o Dr. Jorge. Vai estar lá na telinha o telefone para contato. Um beijo para vocês. O Dr. Jorge também pode estar mandando um beijo aí para a gente, um abraço para todo mundo que está em casa, para a gente estar se despedindo. Eu quero agradecer ao convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Essa sabatina. Muito bom. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus. Agradecer a minha esposa, minha amada. E também agora estou em fase de transição, porque eu recebi um convite muito especial de poder trabalhar com a minha filha. Que bom. E uma coisa que para mim foi ímpar, porque há muito tempo eu já vinha pensando, né? Mas agora se tornou a realidade e o convite partiu dela, então para mim foi maravilhoso. Então agora poder atender também crianças. Então nós estamos lá ali na estrada do Lameirão, número 166, onde que nós agora daremos início ao atendimento também à criança. Lameirão 166, Campo Grande, Santíssimo. Sim, ali em Santíssimo. Agradecer também meus professores, que são maravilhosos, ao meu analista, que é o professor Genivaldo, aquela pessoa que sempre, quando eu estou precisando, ele está lá de braços abertos e me atende. E porque eu também preciso muito de análise. De médicos e loucos, todos nós temos um pouco. Temos um pouco. Então, agradecer a todas as pessoas e agradecer por poder estar aqui, né? Obrigada, doutor. É isso aí. Muito obrigada. Um beijo. Fala, Mariana. Só dar um beijo também. Muito obrigada. Obrigada, doutor, mais uma vez. Obrigada, Cleide. Aguardamos vocês no próximo podcast, hein? Fica com a gente, segue a gente lá. Um abraço. Beijo no coração.